unidos, mais uns pensamentos. Então, é um momento de muita harmonia, um momento de amorosidade, um momento que a gente deixa tudo lá fora e que a gente se recolhe para se acolher. Então, que nós possamos nos acolher, cada um nos acolher, com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria, por este espaço, por essa tecnologia, por esses livros maravilhosos, pela existência de todos nós nas nossas vidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha no chat? Conceição, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Flora, secretária querida, boa noite. Dona Vera, Norminha, Dona Marlene, Maurício Duval, boa noite a todos. Dona Josefina, Edneia, Tita, Estela, Jacira, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Osanira, seu Antônio, Rosana, seu Boni, seu Paulo, Andréia, boa noite, querida. Estela, Dona Vanúzia, Dona Maria Laura, Liliana, boa noite a todos vocês que chegaram agora. Mensagens tão queridas, tão carinhosas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e que não escrevem as mensagens, mas que estão aqui fiéis toda noite. Ricardo, Gessilda, Dona Solange, muito obrigada por todos. Beth, boa noite. Bom, nós vamos hoje, neste momento, vamos nos conectar com as melhores energias que nós temos, com os nossos melhores pensamentos, e vamos abrir a nossa mente e o nosso coração, para que durante o nosso estudo nós possamos receber as melhores energias, aquelas equipes espirituais maravilhosas que sempre estão nos assistindo, nos curando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar um capítulo deste livro, Diretrizes para o Êxito. Diretrizes para o Êxito é a autoria espiritual de Joana de Ângeles, a psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E nós vamos hoje estudar o capítulo 32, Apego e Libertação. E eu vou ler. Eu sempre procuro ler os trechos que mais chamam a atenção do capítulo, certo? Apego e libertação. Acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto lhe pese negativamente na tua economia espiritual. Existem valores que têm o significado que lhes atribuis, não passando de carga demasiado pesada para ser conduzida. Da mesma forma, sentimentos perturbadores e paixões dissolventes que te preenchem os espaços emocionais, aturdindo-te e impossibilitando-te o crescimento interior, enquanto são sustentados pela mente em desalinho. Sendo o planeta terrestre uma escola de bênçãos, tudo quanto oferece é transitório nas suas expressões materiais, de modo que se possam transformar em tesouros imperecíveis que acompanharão o seu possuidor para sempre. A ânsia, porém, que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas e até homicídios e suicídios lamentáveis. Inicia a tua experiência de despojamento
abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Logo depois, revisa armários e depósitos, onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, de modo que retires os excessos que aguardam ocasião para serem utilizáveis, passando a outros que têm necessidades imediatas. Há muita coisa que parece importante somente em decorrência do apego do indivíduo. Oferece imediatamente os medicamentos que irão perder a validade, mas que permanecem nos móveis, esperando a chegada da enfermidade para serem usados, quando existem pessoas doentes que os não podem adquirir, as quais serão de imediata utilidade. A dor do próximo que te espia e a miséria que te observa são oportunidades preciosas para o teu aprendizado moral e fraterno. Fazendo a tua parte, estarás tornando a vida mais digna de ser vivida e o mundo melhor no seu aspecto físico, moral. Nunca te excuses de contribuir em favor de outrem, considerando sempre que dispões de mais do que podes necessitar, despojando-te de opiniões caprichosas, de conduta vaidosa e infeliz, de objetos e pertences que podes dispensar, descobrirás que o teu corpo transitório será também abandonado quando a desencarnação retirar-te dele. Despojando-te de tudo e oferecendo quanto te seja possível, doa também o teu coração a Jesus, a fim de que ele o insufle de amor e paz para todo o sempre. Vamos, então, dar uma analisada nessa página de Joana de Ângeles, né? Apego e libertação. O apego é interessante porque, na realidade, o apego é uma crença que gera uma dependência emocional forte, né? Ou até mesmo um estado de servidão, onde nós nos tornamos escravos destas crenças criadas por nós. Então, o apego, ele não é um fato, não é uma situação, é uma crença. Eu acredito que eu vá precisar deste bloco de anotações aqui em algum momento da minha vida. E eu não consigo me desfazer do bloco de anotações, né? Os apegos, sempre que a gente fala em apego, a gente lembra muito do apego às coisas materiais. A gente fala, nossa, mas fulano é tão apegado àquela casa que Deus me livre, né? Nossa, mas eu sou tão apegada a um anel que eu ganhei da minha avó, né? Às vezes as coisas materiais nos auxiliam a entender o apego, os exemplos, né? Então, eu posso ser apegada, por exemplo, eu sou apegada à minha coleção de Joana de Ângeles, completa, que está aqui atrás, né? Então, eu tenho um carinho tremendo. Mas a gente fala, eu sou tão apegada a isso, mas na realidade, para diferenciar o amor do apego, está numa intensidade de dependência. Porque a gente ama, a gente liberta, a gente divide. O apego não. O apego eu quero para mim, eu seguro para mim, né? Então, quando eu falo, eu sou apegada à coleção da Joana de Ângeles, será que eu sou? Né? Será que se alguém precisar, eu não darei conta de doar um livro desta coleção? Né? Então, a diferença entre o amor e o apego, nós conseguimos compreender quando nós analisamos. Então, olha só, eu até listei aqui.
Nós temos apego às coisas materiais. Então, eu sou apegada a uma camiseta velha que já está furadinha, mas eu estou apegada a ela. Eu sou apegada a uma certa marca de refrigerante, porque se não for aquele, eu não quero tomar, né? Eu sou apegada a alguns livros, eu sou apegada a um local da minha casa. Tudo isso é matéria, né? Eu sou apegada às pessoas. Então é como se sem aquela pessoa a vida não fizesse sentido, a minha vida paralisasse. Pode ser um filho, pode ser o esposo, pode ser o pai, a mãe, seja lá quem a gente eleger. Então, nós inúmeras vezes temos um apego com as pessoas e criamos uma crença de que nós não sobrevivemos sem a presença daquela outra pessoa. A gente percebe muito isso quando tem um divórcio, uma separação, e uma das partes entra, como Joana falou, em depressão profunda. E às vezes a pessoa fica muito desestruturada. A gente percebe isso também no momento de luto de alguém que a gente ama. Então, nós temos apegos? Temos, todos nós temos, em maior ou menor grau. Nós temos apegos aos sentimentos. Nós sempre cultivamos sentimentos e nós nos apegamos a eles como se eles fizessem parte do nosso ser e não pudessem ser removidos dali. E são sentimentos, às vezes, de mágoa. Eu me apego àquela mágoa, àquela situação, àquele fato, e eu não consigo me libertar. E todas as vezes que eu falo um pouquinho daquilo, eu revivo a situação tudo de novo. Ou seja, ela está viva, aquela mágoa. E eu recrio essa situação inúmeras vezes na minha mente e no meu coração. Nós temos apegos a locais. Tem pessoas que só moram em determinado bairro. Tem pessoas que, quando precisa de mudar de casa, Deus nos acuda. Eu lembro, porque eu nasci, cresci, formei, casei em Uberlândia. E quando foi para mudar para Brasília, que o meu marido foi transferido, eu sofri muito. Eu não tinha noção, porque o apego acontece de forma disfarçada. Eu nunca havia residido em outra cidade. Mineirinha ali, criada naquele cantinho. Quando foi para mudar verdadeiramente, eu nunca havia residido numa cidade diferente da minha mãe. Então foi muito difícil eu tirar esse apego de mim. E depois que eu mudei, durante anos, eu já contei isso para vocês, eu fiquei fazendo luzes no cabelo em Uberlândia, frequentando o dentista de Uberlândia, a costureira de Uberlândia, e aos pouquinhos eu fui saindo. E hoje meu cabelo tá assim, sem luzes, né? E às vezes eu percebo quanto eu era pegada no meu cabelo alourado pelas luzes. E agora meu cabelo tá do jeito que eu vim ao mundo. Então, às vezes, eu não me reconheço nessa morena de pandemia. É um apego à minha imagem, um apego ao meu cabelo, um apego à minha crença de que eu fico melhor loura, né? Sei lá, seja lá o que for, mas é um apego. Então, nós criamos apegos a locais, a cargos, né? Tem pessoas que, às vezes, se desorientam quando é convidado para um outro cargo, porque está ali naquele mesmo cargo e não consegue mudar. E inúmeras vezes os cargos vêm junto com status, e a gente se apega a esses status, né? Então, a pessoa que sempre foi durante 15 anos diretora da escola, quando ela é convidada a voltar a ser professora e outra assumir o lugar, muitas pessoas não dão conta, né? Quando nós percebemos, nós temos um apego ao passado. E isso vai acontecendo muito, principalmente quando a gente vai atingindo a terceira, a quarta e a quinta idade, né? Nós nos apegamos ao passado, aos momentos que nós gostamos, os momentos que nós tínhamos, né? Uma vitalidade diferente, um poder diferente.
Outras vezes nós nos apegamos ao passado com as coisas ruins. Aí são aquelas pessoas que ficam revivendo seus traumas o tempo todo e não saem da fixação dos traumas, né? Todos nós temos, em maior ou menor grau, apegos. É isso que é preciso ficar, assim, ciente. Nós não precisamos de pegar uma chibata e começarmos a nos destratar por sermos apegados a algo, a alguém, algum sentimento, não. Nós precisamos de ter essa consciência. E após essa consciência, nós precisamos de trabalhar o desapego, que é outra fase. E tem uma questão interessante, porque olha para vocês verem, dentro da psicologia, nós temos a criança quando nasce, nós temos a infância, e nós temos aquele corpo infantil. Quando entra na adolescente, existe um momento de luto psicológico, um luto pelo corpo infantil que não mais vai estar comigo. Entra a puberdade, a mudança nas formas daquele corpo infantil. E nós temos, às vezes, recebido no consultório, antes, né, quando a gente... adolescentes que se recusavam a aceitar aquele corpo e não conseguiu elaborar o infantil que não voltava mais. Então, nós já vimos pacientes que se recusavam a crescer fisicamente e que se entortavam, se encolhendo para não crescer, não passar para outra fase da adolescência ou da fase adulta, né? Então, nós percebemos que inúmeras vezes a nossa mente nos prega peças e a gente passa a ter medo. E aí, quando o medo chega também, nós nos apegamos àquilo que a gente sabe. Nós temos o medo do novo e por isso é muito fácil a gente se apegar à situação que a gente já se sente tranquila e conhecedora e pode controlar melhor. Outras vezes, nós não nos sentimos merecedores de um novo, até um novo melhor. E a gente se culpa porque a gente precisa de ficar apegado a um sofrimento. E aí nós nos recusamos a sermos felizes e livres. A gente lembra daquele filme Titanic, quando o navio estava afundando, o que cada um corria para pegar? Eram os apegos. E eu lembro daquela mãe, que ela não saiu correndo e que ela ficou lá na cama com os 2 filhos, né? Porque não tinha como, não tinha mais bote, e ela resolveu abraçar os filhos para passarem por aquele momento, né? Ou seja, nada material resolvia mais. Mas teve gente que correu atrás de mala, de joias e tudo mais para carregar consigo, né? Bom, renunciar a uma ideia, a uma pessoa, principalmente a tóxica, renunciar a um sentimento, principalmente aqueles negativos, a um local, a um cargo, renunciar a esse passado é um ato muito corajoso. Então, nós precisamos de ter coragem, trabalhar os nossos medos ali escondidos para desapegarmos. E o que é mais complicado é nós não nos conscientizarmos dos apegos que nós temos. Um outro exemplo quando eu penso na minha mãe, a minha mãe com 84 anos, inúmeras vezes a gente se pega tendo uma saudade daquela mãe mais jovem, que fazia muitas coisas e tinha uma cabecinha diferente dessa mãe de 84 anos, né? Então, às vezes, a gente sente essa saudade. E é diferente, porque quando eu me apego, eu me recuso a aceitar a mãe que eu tenho diante de mim. Eu vejo muito isso nos casos que as pessoas têm algum familiar, um pai, uma mãe com depressão, e que a pessoa nega a depressão daquele familiar, e que não aceita, e que não conhece, e que se nega a lidar com aquilo ali.
Outras vezes, quando alguém próximo, seja um pai, uma mãe, um irmão, tem um Alzheimer, e a gente vai sumindo da vida daquela pessoa, e isso maltrata e machuca tanto, porque quando chega o momento que a pessoa não nos reconhece mais como filhos, nós temos uma orfandade e precisamos de mudar o papel e sermos pais daquele pai ou daquela mãe com Alzheimer. Então, nós temos o luto, mas é o luto do sentimento. O luto da matéria, não, porque o nosso pai, a nossa mãe está ali. Mas ele não existe mais naquele corpo que ele pertence, né? E aí, é preciso um ato de coragem para nós trabalharmos isso. E nós deixarmos ir aqueles que não partir para se separar da gente, mas partir para uma outra dimensão, partir para um novo emprego, uma nova cidade, né? Vai falar isso de uma mãe canceriana como eu. Como é difícil, né? A mãe capricorniana já vê esse lado de uma forma diferente, né? Bom, brincadeiras com vocês, gente. Mas nós temos que perceber que nós não temos propriedade de nada, nem do nosso corpo, porque esse nosso corpo vai ficar aqui na Terra, seja como cinza, né? Seja da forma que for, mas nós, verdadeiramente, o nosso eu, a nossa consciência, o nosso espírito, vai voar e vai para a verdadeira pátria, o verdadeiro lar, o mundo espiritual. E quando nós fizermos essa passagem, tudo aquilo que eu aprendi, que eu escutei, que eu falei, que eu senti, eu vou levar comigo, na minha malinha mental, né? Na minha malinha espiritual. As roupas, né? Os livros, os locais, nada disso vai comigo, vai ficar. E as pessoas também ficarão, mesmo que momentaneamente. E aí eu preciso de trabalhar o meu fortalecimento nessa separação, nesse luto. Porque o luto existe para quem continua na matéria e o luto existe para quem vai para o plano espiritual. E quanto mais equilibrados e trabalhando o sentimento da saudade e tudo mais, mais bem nós fazemos aquele que partiu, mais bem nós fazemos a nós, que estamos elaborando esse luto. Bom, então, como eu falei para vocês, o apego é uma fonte de sofrimento, qualquer que seja ele. Então, nós somos proprietários da nossa consciência. E será que a nossa consciência vai nos permitir ficar sofrendo através dos apegos que nós não trabalhamos? Não é muito legal isso, né? Nós temos que lembrar que o universo é de uma abundância infinita e que Deus colocou nesse universo tudo que serve a todos. Deus não deixaria nenhum de nós sem algo que necessitássemos. Assim como nós, como pais e mães, nós não deixamos faltar nada para um filho, em sã consciência. Então, Deus também não. E aí o universo é abundante, porque tem para todo mundo tudo de melhor e maravilhoso que cada um precisarmos. Nós não temos um rio nosso, nós temos inúmeros rios que servem a todo mundo. Nós não temos um pássaro, mas os pássaros do universo que nos visitam, que cantam e que fazem diferença, né? Nós não temos um amigo, mas como diz Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, eu tenho inúmeros amigos, né? Nós não temos um familiar, nós temos toda uma família, né? E nós temos ainda a nossa família espiritual, e nós temos ainda os nossos mentores, os nossos anjos guardiães. Nós nunca estamos sós, mas nós temos um apego à ideia de que nós é que vamos agrupar. Não, esse grupamento já veio mesmo antes de nós reencarnarmos. Bom, então, essa abundância cósmica, ela vem para a gente usufruir.
mas é um empréstimo temporário para quando a gente estiver aqui, né? Depois, nós vamos viver outros locais, outros momentos e continuará essa abundância infinita nas nossas vidas. Tomemos posse da nossa filiação. Nós somos filhos do Pai. O Pai de amor, de bondade, o Pai de abundância infinita. Então, nós não temos que ter medo que nos falte algo. Guardar, porque algo pode faltar, porque não vai faltar. Nós teremos todo o necessário sempre, né? O que acontece é o nosso medo nos alimentando e nos desequilibrando. Bom, então, como eu falei para vocês, o apego é uma crença que gera dependência emocional ou servidão, né? E o apego não é um fato, é uma fantasia. Eu acredito que preciso de algo, de alguém, de alguma coisa, de algum lugar, de alguma pessoa para ser feliz, mas é só uma fantasia. Como o apego está ligado a um pensamento, se eu mudo o meu pensamento, eu mudo essa vibração aí. Então, o segredo está na mudança do pensamento, da crença, porque eu mudo a minha atitude perante o apego. Bom, tem uma história muito interessante relatada no livro Nos Domínios da Mediunidade. Autoria espiritual de André Luiz e psicografia do Chico Xavier. E André Luiz conta nesse livro Os Domínios da Mediunidade que houve um caso de uma moça que foi auxiliada e que ela estava em total desequilíbrio. Havia um rapaz que, quando criança, veio para o Brasil, né? Ele era da Europa. Ele veio para o Brasil e amava o Rio de Janeiro e, quando jovem, ele se apaixonou por uma moça. E essa moça também se apaixonou por ele. E eles trocaram juras de amor e tiveram um noivado entre eles. O pai desse rapaz, vendo que Napoleão Bonaparte conquistava, né, um status e tudo mais lá pela Europa, pediu que o filho voltasse para a Europa. E o filho não teve como e decidiu obedecer o pai, que o pedia para voltar para a Europa. Só que ele poderia ter se casado com essa moça e ido com ela, mas não. Era uma situação imediata. O que ele fez? Ele deu um espelho para ela. E nesse espelho deu um retrato, um espelho, para que ela não se esquecesse dele, né? E que esse espelho era o símbolo do amor. E que se ela mantivesse o espelho, porque em algum momento ele voltaria, né? Só que essa moça, ela fica apegada ao espelho. E ela vai perceber lá se aquele moço já voltou. E assim passa um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Só que quando esse rapaz foi para a Europa, ele conhece outra pessoa. E aí resolve ficar por lá, se casa e nunca mais volta ao Brasil. E essa moça não refez a sua vida. E ela pegava, onde ela ia, ela estava com esse espelho. E aí o que acontece? Essa moça simplesmente desencarna, apegada na ideia de que o noivo vai voltar, porque ela já havia experimentado essa situação de abandono em outras vidas. Então houve um desequilíbrio emocional e espiritual. E essa moça, ela, quando chega no plano espiritual, ela não aceita a ajuda de ninguém, porque ela fica esperando o moço voltar. E é como se ela construísse, plasmasse um espelho e ela fica segurando esse espelho pelo cabo no plano espiritual. Aí a equipe de André Luiz vai socorrê-la e descobre que faziam exatamente 200 anos que ela estava ali, sofrendo, sem aceitar nenhuma ajuda e esperando a volta do moço. Ela se apegou à promessa, ela se apegou ao moço, ela se apegou ao espelho e se apegou à espera pela volta desse moço.
Olha que ponto chega um apego não trabalhado. E um apego que tinha suas raízes em um medo de ser abandonada, né? Como ela havia sido em outras vidas. Inclusive, gente, tem um livro que eu esqueci a autora. Ela recriou, baseado nessa história, narrada no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico. Esse livro, ela fez um livro, um romance chamado A Moça do Espelho. Então, esse caso narrado, ela teve a intuição de criar um romance, né? Então, tem esse livro, A Moça do Espelho, romance mediúnico. Então, é um exemplo do que pode acontecer na vida da gente se a gente continua nesses apegos, né? Nós levamos os nossos apegos para o outro mundo, e aí não é bom. Mas o que fazer? Como desapegar? Né? Joana de Anges fala que ela dá a receita da gente desapegar dos pensamentos, dos remédios, das roupas, das coisas dos armários, né? Aquelas convicções que nos tornam o que é uma pessoa desequilibrada? Aquela pessoa que não consegue enxergar, nem falar, nem ver, nem sentir outra coisa, né? Se torna radical. Então, eu achei uma história muito bonitinha. Essa história eu recebi de uma pessoa amiga. O autor é o Carlos Solano. E aí é uma história que fala sobre o destralhar. Destralhe-se e tenha uma vida mais feliz. E eu vou pedir licença para ler essa história para vocês. Bom dia! Como está a alegria? Diz Dona Francisca, minha faxineira rezadeira que acaba de chegar. Antes de dar uma benzida na sua casa, deixa eu te dar um abraço que preste. E ela me abraçou e me apertou. Na matemática de Dona Francisca, 4 abraços por dia dão para sobreviver. 8 ajudam a nos manter vivos. E 12 fazem a vida prosperar. Falando nisso, nenhuma vida prospera se estiver pesada e intoxicada. Já ouviu falar nas toxinas da casa? Pois eu vou te contar quais são. Objetos que você não usa mais, roupas que você não gosta ou não usa há mais de um ano, coisas feias, coisas quebradas, lascadas, rachadas, velhas cartas, plantas mortas e doentes, recibos que já passaram a validade, jornais e revistas antigos, remédios vencidos, meias velhas e furadas, sapatos estragados. Tudo isso são toxinas da casa. Ufa, que peso! O que está dentro, o que está fora está dentro e isso afeta a nossa saúde. Dona Francisca dizia, saúde é o que interessa. Ela diz, enquanto me ajuda a destralhar e a liberar as coisas da minha casa. O destralhamento é uma das formas mais rápidas de transformar a vida e ajuda as outras pessoas. Com o destralhamento, a saúde melhora, a criatividade cresce, os relacionamentos se aprimoram. É muito comum você se sentir cansado, oprimido, desanimado, pesado, em um ambiente cheio de entulho, pois existem fios invisíveis que nos ligam a tudo aquilo que possuímos. Outros possíveis efeitos do acúmulo e da bagunça. Sentir-se fracassado, sentir-se desorganizado, limitado, aumento de peso, apego ao passado. No porão e no sótão, as tralhas viram sobrecarga. Na entrada, restringem o fluxo da vida. Empilhadas no chão, nos puxam para baixo. Acima de nós, provocam dores de cabeça e sob a cama poluem o sono. Então, nós precisamos destralhar. E nós precisamos de destralhar o nosso tempo.
8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas para me cuidar. E aí, nós temos algumas perguntinhas úteis na hora de destralhar-se. Primeiro, por que eu estou guardando isso? Segunda, isso tem a ver comigo hoje? Terceira, o que eu vou sentir ao liberar isto? E vá fazendo as pilhas separadas. Uma pilha para doar, uma pilha para jogar fora. E aí nós precisamos de nos destralhar mais ainda. Livrar-nos dos barulhos que incomodam, das luzes fortes, das cores berrantes, dos odores, dos revestimentos. E também nós precisamos de nos liberar das mágoas, do fumo, diminuir o uso de carne, terminar projetos inacabados. Então, nós temos que compreender que acumular nos dá uma sensação de permanência. E a vida é impermanente, já dizia a sabedoria oriental. O Oriente resiste a essa ideia. E assim, perde contato com o sagrado instante presente. A vida é impermanente. Dona Francisca me conta que as frutas nascem azedas e no pé e vão ficando docinhas com o tempo. E a gente deve ser assim, se adocicar com o tempo. E mais um conselho de Dona Francisca: destralhar ajuda a adocicar. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Esse é um texto de destralhamento, né? Mas eu gostei da ideia e gostei das pilhas. Isso ainda é útil para mim? O que isso me mobiliza em termos de sentimento? Como que eu vou me sentir se desapegar? Então, mais importante para ficar nessa lição, o desapego das mágoas, o desapego das culpas que nos servem de chibata, o desapego dos ódios, o desapego do controle excessivo da nossa e da vida dos outros, o desapego do desamor, o desapego daquele partido político, o desapego daquela figura que para mim é uma figura que é um salvador, uma salvadora, o desapego da casa, porque nós precisamos de lembrar que nós levaremos conosco a nossa casa mental. Não é no cuidar da casa, pelo contrário, é desapegar para poder receber pessoas, para poder fluir a energia, para poder ter um bichinho, para poder ter plantas novas. É o desapego da mesmice que nos ajuda a lidar com a nossa casa, né? É mudar um vaso, é mudar a música que toca, é mudar o cardápio, é mudar o local de alguns móveis. Então, esse desapego, esse destralhamento nos ajuda a construir um lar com a nossa cara. O desapego das pessoas é que eu vou continuar vivendo sem essas pessoas. Então, às vezes, um amigo, uma amiga muda de país, eu vou me desapegar do sofrimento. Eu não vou cortar a pessoa da minha vida que eu amo. Eu vou me desapegar do sofrimento, do desejo de estar ali juntinho, lado a lado. Aí, quando eu me desapego desse sentimento ruim, eu curto a mudança, a viagem, a videochamada, né? Então, o desapego não é matar, não é cortar, não é destruir, não. O desapego é trabalhar o meu sentimento em relação a tudo isso, né? Porque se eu só consigo fazer as luzes no cabelo com a cabeleireira de Uberlândia, uma só cabeleireira, é um apego que me gera sofrimento. Então, ele está na minha ideia. É claro que existem outras 1000 profissionais em cada cidade que eu for morar, né?
E aí, nessa pandemia, nós estamos aprendendo a nos desapegarmos, né? Então, eu falei que eu vou ter que reaprender a usar salto alto, porque a gente está aqui num conforto danado, né? As roupas confortáveis, né? E nós estamos apegados a rotinas diferentes. E aí nós precisamos de trabalhar a volta para o trânsito, a volta para o engarrafamento que pode acontecer, né? A volta para inúmeras coisas, mas é para uma vida de ir e vir. E por que que muita gente não consegue cumprir, né, as normas de proteção? Porque estão apegadas a regras internas e a normas antigas. Como que a pessoa fala que não consegue usar uma máscara, né? Todos nós conseguimos. E se tem um problema respiratório, tem as máscaras especiais para essas pessoas, não é mesmo? Como que eu não consigo usar o álcool? Basta criar um novo hábito. E isso é a vida, né? Como que eu posso ficar apegada a um relacionamento que já acabou? E eu conheço pessoas que depois de 20 anos de separado ainda estão vinculadas ao ex-marido e sem reconstruir a vida, e o ex-marido está com outra esposa, está com filhos e tudo mais, e a pessoa aqui na mágoa, no apego, o outro já se liberou e se libertou, né? Então nós precisamos de estar vinculados aos bons sentimentos, aos bons pensamentos. E quando eu me acostumo com o sofrimento, eu vou permitindo que pessoas muito tóxicas me tirem a força e a energia. E aí eu preciso me amar e me desapegar dessa ideia de que eu não dou conta, eu não consigo, e eu colocar a força no outro. Isso é um desapego importante. Mas Joana termina essa lição falando da importância de nós doarmos o nosso coração para Jesus. E Jesus nos deu um exemplo de desapego tremendo. Jesus, quando criança, foi para o templo, com 12 anos, no Bar Mitzvah. E aí, o que aconteceu? Chamaram ele para estudar no templo. É como se fosse um menino de 12 anos chamado para ter tudo pago em Harvard, com emprego garantido e salário. E Jesus faz o quê? Não. Pai, mãe, eu quero ficar em casa. Eu quero ser carpinteiro. Me ensina, pai. E ele ficou ali na sua família. Ele se desapegou daquele status. Depois, Jesus, quando adulto, ele se desapega da família e ele vai para o mundo, para uma cidade, para outra cidade e tudo mais. E ele constrói uma família, né? Uma família dos discípulos e naquelas outras pessoas que ele visitava, como Lázaro, Marta e Maria, que ele voltava sempre. Mas o amor a Lázaro e Maria não impedia de sair para outras bandas, nem o amor à sua mãe e ao seu pai. E aí Jesus é desapegado dos títulos, das posses, e vivia cada dia como se fosse o último. E Jesus ensina a todos a se desapegarem daqueles ensinamentos antigos que aprisionavam, como Deus sendo um pai cruel. E ele, não, Deus sendo um velhinho cruel, observador. Mas Jesus nos traz que ele é um pai de infinita bondade. Ele nos ensina a desapegar da ideia, né, de que o amor é algo restrito, mas ele manda a gente amar a Deus, amar ao próximo e a nos amar também. Ele sai daquela ideia de que a mulher não valia nada e ele entra ali com aquele desapego daquele conceito, daquele preconceito, e Jesus valoriza as mulheres da sua vida. Valoriza Madalena, Marta, Maria, valoriza Joana de Cusa, valoriza a sua mãe Maria. E Jesus, no seu momento final, ele se despede dos seus discípulos, dos apóstolos. E aí ele vai para o processo da crucificação e da morte. E ele, tão desapegado, pede para João cuidar da sua mãe. E mais adiante, esse mestre querido, ele volta
e materializa o seu corpo e fica uns tempos com esses discípulos e reúne junto a esses discípulos os 500 da Galileia. E Jesus, ele consegue mostrar para nós essa lindeza da família universal, essa coisa maravilhosa de confiar no Pai. E nós vamos nos desapegando àqueles conceitos antigos religiosos que nós tínhamos, de punição, de pecado, de inferno. Nada disso existe. Então nós precisamos de nos apegar das nossas crenças limitantes, das nossas crenças destruidoras da paz e do amor universal. Destrale-se. Curta, limpe as gavetas, né? Mas limpe as gavetas da alma também. Jogue fora pensamentos e sentimentos que relembram mágoas, que relembram sofrimento, acusações e tudo mais. E vamos nos lembrar que nós nascemos aqui para construirmos felicidade. E todos esses processos de dor que passamos faz parte da construção da felicidade. Porque nós, na doutrina espírita, não temos o inferno para sempre. Nós temos a plenitude, a felicidade, a angelitude para sempre. Né? Então, eu convido vocês a construírem essa coragem interna de destralhar. E assim, juntos, mais livres, nós podemos ir muito além, sem ficarmos apegados à nossa pequenez. Mas vamos nos enxergar grandes e nos desejar grandes. Não grandes no orgulho e na vaidade, no preconceito, nos apegos, mas grande na liberdade de crescer, na liberdade de autoiluminação, na liberdade de alcançarmos um dia aquele momento em que seremos espíritos perfeitos e habitaremos uma outra casa do Pai. Por ora, agradeçamos a terra bendita que nos acolhe, agradeçamos essas lições maravilhosas e agradeçamos ao Pai a oportunidade dessa reflexão para que possamos verdadeiramente mudarmos o nosso posicionamento em relação aos apegos que temos. Olhemos para dentro de nós e reconheçamos os apegos, né? E isso vai nos ajudar a construir mais ainda um número maior de felicidades nesta vida ainda. Fiquemos atentos. Vamos nesse momento fazer a nossa prece final. Deus Pai de infinita bondade, gratidão por mais um dia de vida aqui na carne. Gratidão por esta natureza maravilhosa. Gratidão pelos momentos, pelos aprendizados e pelas oportunidades que temos. Pai, nós queremos nesse momento te louvar por todo este amor incondicional a nós dedicado. Te louvar pela abundância do universo que fica a nós. Te louvar por essa família universal que o Senhor coloca diante de nós para convivermos e para amarmos. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, sempre está nos acolhendo, nos auxiliando, nos amparando. Obrigada, Jesus, pela sua presença entre nós, pela sua dedicação, pelo seu desapego em nos ensinarmos o amor em todas as suas nuances. Obrigada, Jesus. Mãe Santíssima, agradecemos a tua presença entre nós,
nos acalmando, serenando, nos auxiliando. Obrigada por estar conosco, Mãe Santíssima. Sempre à frente, sempre nos auxiliando e nos ninando nesta e em todas as vidas. Jesus, nós te pedimos neste momento que abençoe a todos nós que estamos aqui conectados, abençoe e ilumine os nossos lares e todos aqueles que residem conosco. Abençoe todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento físico, emocional, mental, espiritual. Aqueles que se encontram nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos. Aqueles que se encontram em leitos de dor, fazendo da rua a sua casa. Nós te pedimos por todos estes irmãos sofredores. E nós te rogamos, Jesus, as tuas bênçãos infinitas sobre todos esses nossos irmãos. E neste momento nós te pedimos também para nos auxiliar a amadurecer, para nos auxiliar no aprendizado das lições lindas da vida. E que nós possamos construir amizades, que nós possamos construir pontes de concórdia, que nós possamos visitar dentro de nós terrenos antes não visitados e descobrirmos flores que nunca vimos e percebermos sentimentos que nunca tivemos. E assim, com este pensamento, que nós possamos reconstruir no dia a dia o nosso mundo interno e o nosso mundo externo, para que a felicidade possa habitar em um e em outro, sob a sua liderança, sob a sua bênção, Mestre querido. Nesse instante, rogamos aos mentores presentes que possam auxiliar a todos nós, que cada um pense naquilo que está difícil, que cada um pense naquilo que possa promover o seu bem-estar, e que nós possamos receber as energias necessárias para realizarmos essas mudanças. E nós rogamos, Pai, neste momento, por todos nós que estamos em algum momento de desconforto diante do mundo que se apresenta tão diferente, que nós saibamos nos desapegar do antigo e cada mundo novo que se reconstrói a cada dia, que possa nos maravilhar com a abundância divina de tudo que existe no universo. Nós rogamos aos mentores para que as nossas águas sejam fluidificadas e que nós possamos também, neste momento, agradecermos a tudo que tivemos durante toda a nossa vida e nos colocarmos de braços e corações abertos para tudo que o universo nos der de maravilhoso. Assim, nós vamos finalizar esta prece dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Agradecendo por esta prece ser um encerramento de mais um estudo de oração. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigada por estarem aqui. Eu gostaria de pedir que quem gostou da reflexão dê like, divulgue o nosso canal para os amigos e que nós possamos também, juntos, refletirmos hoje sobre essa lição e estarmos conscientes de que somos os arquitetos do nosso dia a dia e do nosso destino. Sigamos em frente com coragem. Quero lembrar a todos que amanhã é feriado, não haverá estudo e oração, certo? E nós nos encontramos depois, amanhã não. E ao vivo,
nós teremos estudo e oração na próxima segunda-feira. Mas sexta-feira teremos a repetição de um dos nossos estudos. Tá certo? Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos, agradecer as mensagens carinhosas, agradecer a gratidão de calor que nós recebemos e que nós trocamos uns com os outros. Que sejamos bem destrelhados, né? Que vamos tirar as tralhas que impedem a nossa caminhada mais leve perante essa escalada espiritual. E assim, nós vamos finalizando com o meu boa noite. Até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Lembrando que sexta-feira nós vamos colocar um dos vídeos que nós já temos no nosso arquivo. Uma boa noite, amigos, uma boa noite, amigas. Fiquemos com Deus.